Supernovas são o tipo de evento mais violento que conhecemos. São as maiores explosões do universo. Produzem luzes, raios cósmicos e boa parte dos elementos que existem na tabela periódica. Tudo isso e muito mais pode viajar anos-luz de distância até chegar no nosso planeta e causar uma extinção em massa ou até obliterar a vida inteira do nosso pálido ponto azul. Porém, se esse gigantesco evento cósmico acontecer não tão perto de nós, apesar de não serem tão sérias, as consequências ainda vão existir e a sua postura pode ser uma delas. Quando estrelas massivas estão no fim da sua vida, o combustível vai acabando. A energia da estrela não consegue mais manter a sua enorme estrutura. E aos poucos, as camadas externas vão caindo no núcleo, que vai ficando cada vez mais denso. Isso faz com que as pressões lá dentro sejam absurdamente gigantescas, a ponto de fundirem átomos massivos em outros ainda mais massivos, até chegar o momento em que a densidade é tão grande que, por causa da sua própria gravidade, a estrela não consegue mais manter a si mesma e explode. Um show de luzes que por um breve momento pode se tornar o ponto mais luminoso da galáxia, mais brilhoso do que todas as outras centenas de bilhões de estrelas na Via Láctea juntas, pode trazer junto com sua beleza doses mortais de energia que podem destruir tudo o que estiver por perto, incluindo possíveis formas de vida. Porém, é no caos dessa destruição que são criados boa parte dos elementos existentes no cosmos, especialmente os mais pesados, como muitos metais. Eles viajam ao longo de milhões ou bilhões de anos pela galáxia para semear mundos distantes, aumentando a riqueza do universo e dando mais ferramentas para o surgimento da vida. Supernovas às vezes podem ser a única fonte possível de alguns elementos, que inclusive alguns são radioativos e estão caindo agora sobre nossas cabeças. Nesse exato momento está chovendo metais radioativos aqui na Terra. Rápido, pega um guarda-chuva! Mas não se preocupe, a quantidade é bem baixa. O nosso organismo suporta sem nenhum problema essas pequenas doses de radiação. E esses metais podem ser de vários tipos que chegam até aqui. Mas hoje nós vamos focar em apenas um deles, o ferro 60. O ferro é um elemento que na sua forma mais estável possui um núcleo com 26 prótons e 30 nêutrons, que somando dá 56. E ferro 56 é como essa versão mais comum é conhecida. Já o ferro 60 possui 34 nêutrons, são 4 a mais, assim somando 60 partículas no total. E isso faz com que ele seja mais instável, o que faz com que ao longo do tempo libere radiação e se transforme em outros elementos mais estáveis. E isso nos ajuda a voltar no tempo. Os átomos de ferro 60 se transformam em elementos mais estáveis em uma taxa constante. E dependendo da proporção de átomos que ainda não se converteram, podemos saber a idade de uma determinada amostra do solo. A Terra possui 4,5 bilhões de anos de existência, tempo muito mais do que suficiente para que todo o ferro 60, original da sua formação, já tenha se transformado em elementos mais estáveis. Por isso, tudo que encontramos aqui hoje chegou há bem menos tempo. Esses elementos foram criados há alguns milhões de anos atrás, na única fonte possível no universo: as supernovas. Então, se a gente descobrir que se uma determinada camada de ferro 60 tem uns 2 ou 3 milhões de anos de idade, isso significa que nessa época uma supernova aconteceu. Talvez até na verdade mais de uma, o que não é incomum para supernovas, porque elas acabam acontecendo uma perto da outra, como é o que você pode ver nos stories que eu acabei de postar em destaque lá no Insta. Depois dá uma olhada, o negócio é bombástico. E detalhe, isso não é um exemplo hipotético. Por causa do ferro 60 que nós realmente encontramos, nós sabemos que aconteceu uma supernova há uns 2 ou 3 milhões de anos atrás. E o melhor, não foi qualquer supernova, mas a que pode ter corrigido a sua postura.
Nem que agora ela esteja uma merda. Há uns 2 ou 3 milhões de anos atrás, nossos ancestrais desfrutavam de um dia como outro qualquer na densa floresta africana. Porém, aos poucos, eles perceberam um intenso brilho no céu, capaz de interromper a escuridão da noite para brilhar mais do que uma lua completamente cheia. E isso em si não foi um grande desastre. No máximo causou alguns problemas de insônia, mas que com o passar de algumas semanas ou no máximo meses, o céu eventualmente voltou a ser como sempre foi antes. O brilho havia sumido, mas um outro efeito terrível viria a durar muito mais tempo. Supernovas, além de produzir luzes e elementos químicos, elas também emitem o que nós chamamos de raios cósmicos. Raios cósmicos nada mais são do que o núcleo de átomos. Ou seja, é apenas uma pequena bolinha feita de prótons e nêutrons que nem sequer atinge a velocidade da luz, mas que ainda assim viajam bem rápido. Elas são como pequenas balas vindas de um tiro, o que ainda parece ser desagradável. Mas não se preocupe com elas. A todo momento a Terra recebe raios cósmicos e praticamente todos são barrados pela nossa atmosfera. Essas pequenas balas vão sendo freadas e perdendo energia à medida que vão colidindo com os átomos dos gases atmosféricos. E isso resolve o problema dos raios cósmicos, mas pode acabar gerando um outro problema: os muons. De maneira simplificada, os muons são um tipo de partícula subatômica que pode ser gerada nessas colisões entre os raios cósmicos e os átomos da nossa atmosfera. E são os muons que conseguem não só chegar até a superfície terrestre, mas também penetrar alguns metros na crosta do nosso planeta. Assim como os raios cósmicos, os muons estão constantemente presentes aqui na Terra. Inclusive sabemos até que em 1 minuto, geralmente 1 metro quadrado recebe por volta de 10.000 muons aqui na superfície. E assim como a chuva de metais radioativos, a de muons também não é um problema para nós. O nosso corpo está adaptado a essa dose padrão. O problema é só quando supernovas aumentam demais essa dose. Uns 2 ou 3 milhões de anos atrás, os nossos ancestrais sentiram isso na pele. A taxa de mutação deve ter realmente aumentado um pouco, mas ainda assim não deve ter sido uma ameaça real para a espécie. Agora, por outro lado, os relâmpagos e trovões talvez tenham sido. Os raios, não os cósmicos, mas os raios elétricos que vemos durante tempestades, nada mais são do que elétrons fugindo de um lugar negativo para um positivo. Às vezes eu faço isso também. Quanto maior for a diferença de carga entre a origem e o destino, entre as nuvens e o solo, por exemplo, maior vai ser a chance de elétrons se deslocarem. Ou seja, mais raios acontecem. Ou pelo menos deveriam. Além de uma diferença de cargas, um raio precisa de um gatilho para acontecer. E muons são ótimos atores para cumprir esse papel no teatro atmosférico. Muons vão caindo como chuva e deixando para trás um rastro de ionização. Ou seja, por onde passam, eles liberam elétrons da órbita de seus átomos, e esses elétrons, agora livres, podem viajar por esse rastro, seguindo o caminho já desbravado pelos muons. E o resultado é que com mais muons, qualquer tempestadezinha, por menor que pareça, pode facilmente despejar descargas elétricas, que por sua vez causam fogo. A principal causa natural de fogo e incêndios são os raios que podem acertar um tronco de madeira seco ou qualquer outro material inflamável. E diferentemente das luzes, que duram menos de 1 ano, essa alta taxa de incêndios pode durar milhares de anos. Uma queimada pode não ser o suficiente para derrubar uma floresta, mas queimadas por longos períodos de tempo, talvez sim. Por volta de 2 ou 3 milhões de anos atrás, nossos ancestrais viram a luz da supernova e em seguida a luz do fogo, destruindo o que era até então o seu habitat, todo o mundo que conheciam. Com o passar do tempo, em chamas,
A densa floresta tropical africana foi se transformando. As árvores foram ficando mais distantes entre si. A floresta tropical se transformou em uma savana. Nossos ancestrais agora precisavam caminhar de uma árvore para outra. Tocando seus pés no solo em meio à ameaça de predadores, eles não tiveram escolha, a não ser se lançar ao desconhecido. Ao longo dessa história evolutiva surgiram adaptações nos pés, pernas e também na postura desses seres. Explosões gigantescas criaram partículas menores que um átomo, que viajaram anos-luz de distância pelo cosmos, até por acaso encontrarem o nosso pálido ponto azul, nos tirando da nossa zona de conforto, criando o caminho para que a postura ereta humana nos tornasse incapazes de andar, correr e voar. Voar, mas só com a ajuda de máquinas. Agora, para saber o que as máquinas estão sonhando ultimamente, basta clicar bem aqui, assim como o L, que tá aí voltando do trabalho tranquilo, sabendo que está devidamente protegido. É isso aí, o L. E muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!